Então, nesse primeiro vídeo, eu quero pegar a mensagem que eu comecei a falar ontem sobre graça, fé e obras. Eu estava falando sobre a cruz, dei a referência de Isaías, que Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes da chegada de Jesus na Terra, 700 anos antes, ele profetizou sobre tudo aquilo que aconteceria sobre o Messias. É um profeta que falou sobre o Messias, um profeta messiânico, Isaías. E tantas aplicabilidades que tem no livro de Isaías, tantas palavras cirúrgicas que aconteceram 700 anos depois, né? Então, é muito incrível. Eu te convido a você ler e assistir as mensagens lá no canal do YouTube também. Mas eu quero hoje falar sobre um dos personagens que eu citei lá. São 5 personagens, então nós vamos dividir isso nessa semana. Então todos os dias a gente vai falar um pouco sobre cada personagem. Eu vou tentar ser o mais sucinto, mas eu quero tirar depois um material escrito. Aqui no canal eu vou deixar um material escrito para que você possa pegar a sua Bíblia, para que você possa me acompanhar no meu raciocínio, tá bom? Primeiro o que eu quero falar é sobre Dimas, o ladrão da cruz. Tão representado lá em Lucas, no capítulo 23, do verso 42 ao 43 ali, o momento em que ele olha para Jesus e cala a boca do outro que está lá do outro lado, dizendo: ei, cara, você não sabe o que você está falando. Esse é o Cristo, mano, esse é Jesus, seu filho de Deus, então nós merecemos estar aqui, ele não. E aí ele fala para Jesus: ei, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus olha para ele e diz: não, cara, você vai estar hoje no meu paraíso. Você vai estar comigo hoje no meu paraíso. E a minha pergunta é: que representatividade tem Dimas na cruz? Dimas representa o pecador que acredita na última hora. É aquele cara que mesmo que teve uma vida toda errada, uma vida toda difícil, na hora que Jesus se apresenta para ele, mesmo que foi na cruz, ele não abre mão, sabe, de conhecer Jesus, de estar com Jesus. E aí ele olha para Jesus, mesmo um cara todo ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, todo flagelado por conta das chicotadas e toda a dor que ele estava levando ali na cruz, ele reconhece o senhorio de Deus na vida de Jesus, na vida do Messias. E ele olha para ele e diz: cara, eu quero estar contigo. Então, ele representa o pecador que acredita na última hora. Ele representa a fé, ou seja, a fé que muitas vezes não tem aquela vontade ou aquela firmeza de declarar. As pessoas às vezes olham para si mesmas e dizem assim: não, como eu poderei ser salvo? Eu fiz tanta coisa errada. Como eu poderei ser alcançado por esse amor? E essa é a ideia de Jesus. Jesus morreu por nós. Deus, João 3,16, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava praticando isso na cruz, devolvendo o nosso direito, sabe, de ter uma aliança com Deus, o Pai. E aí, então, ele se estabelece. Então, a fé dele foi mais do que uma crença. A fé dele foi uma ação verbal e corajosa. Ele reconhece Jesus como rei. No pior momento de Jesus, ele olha para Jesus e vê ele como um rei. Então, essa obra que Jesus estava fazendo na cruz gerou fé no coração. E ele, motivado pela fé que foi gerada no coração dele, ele fez o quê? Ele pediu para entrar no reino. Obviamente, falando de reino de Deus é um governo. E ele estava perdendo a sua vida na cruz por tudo aquilo que ele tinha. Dimas, eu estou falando de Dimas. Por tudo aquilo que ele tinha feito durante a sua vida. Então, em nenhum momento Jesus olhou para ele e disse assim: cara, eu vou te tirar da cruz. Não. Jesus estava olhando para ele dizendo assim: ei, quando Jesus diz, olha, ele pede o reino, e Jesus diz: eu vou te dar a entrada no paraíso, ele estava dizendo o seguinte: cara, você vai morrer de cruz. Você chegou, está no fim. Porém, eu vou te dar uma oportunidade de estar comigo no paraíso. Os céus é o teu lugar. Você tem sabe, eu quero te ver lá, eu quero que você esteja comigo. Então, a obra da fé, da cruz ali, que foi gerada no coração de Dimas, sabe, abriu espaço para que ele vivesse o paraíso com Deus. O reino já seria difícil porque ele já estava perdendo. Só consegue viver o reino de Deus, o governo de Deus, aquele que tem vida. Então, às vezes você está aí me escutando, Deus está te dando uma oportunidade de você viver o reino de Deus. Não perca essa oportunidade. Entenda que a resposta da graça
A resposta da graça de Jesus sobre a vida de Dimas foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A resposta da graça para mim e para você, muitas vezes, sabe, é esse perdão que é liberado diariamente sobre nós. É essa motivação que nos leva a se sentir perdoado e amado por Deus. Olha só que grande coisa. Então, a fé genuína, ela sempre faz o quê? Ela clama dentro de nós. A fé genuína, ela mesmo cercada pela morte, ela nunca é tarde demais. Quando